luz está boa? Então, boa tarde. Como sabe, o pontapé de canto era para ser feito ontem. Mas olha, já reparou a oportunidade de ser feito hoje, não é? Até porque aquilo que aconteceu ontem na Academia do Sporting coincidiu praticamente com o horário que nós habitualmente fazemos a transmissão do pontapé de canto. Mas não foi por isso que não fizemos. Sim, mas a verdade é que... Não estou a dizer que coincidiu, mas a verdade é que o realizarmos hoje, ou fazermos hoje, tem a vantagem de podermos comentar aquilo já com alguma distância e com algum background. Eu tinha pensado, para o programa desta semana, falarmos um bocadinho daquilo que andava a adiar há várias semanas, que era o que é que se passará, qual seria o futuro do Sporting, tendo em conta a equipa e tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos, nomeadamente o problema explotado por Bruno Carvalho a seguir ao Atlético de Madrid Sporting. Mas olha, não perdeu pela demora porque, com tudo aquilo que sucedeu nas últimas horas, é o momento ideal para conversar com o António Tadeia sobre a situação do clube. António, estás surpreendido com o que sucedeu? Com a dimensão e com a carga de violência que acabou por se verificar, sim. Não esperava uma coisa destas. Agora, a verdade é que há algum tempo já que se vinha antevendo que uma coisa como esta, mais ou menos, poderia vir a acontecer. Mas porquê? Por causa do ambiente? Sim, repara, quando... temos que separar aqui a questão em dois períodos temporais. Há um primeiro período temporal que tem a ver, sobretudo, com o ódio generalizado que vai existindo entre adeptos dos principais clubes em Portugal. E aqui, é preciso que se diga, todos têm culpas no cartório. Todos. Não há ninguém que não tenha. A própria proliferação de programas de comentadores engajados, fazer com que a intolerância aumentasse no desporto e no futebol português. É algo que é preocupante e que, tenho dito sempre, um dia mais tarde ia acabar por dar problemas. Mas isso é uma primeira fase da questão. Depois há uma segunda fase da questão em que, e eu aí, atenção, aí tanto culpo a direção do Sporting, como a do Benfica, como a do Porto. Estão os três envolvidos. Na primeira fase. Nessa primeira fase, seja através de declarações, para mim é igual, que seja Bruno de Carvalho a falar, ou que seja o Departamento de Comunicação do Benfica, através daquela coisa peregrina que se chama Benfica Press, ou um Twitter, ou que seja o Diretor de Comunicação do Porto. É igual, para mim é tudo a mesma coisa. Vale? Zero. Pronto. Segunda questão, e isto uma segunda fase do tempo. Sim. Tem a ver quando esta escalada se alarga para lá daquilo que são os alvos mais ou menos fáceis, que são os árbitros e os adversários. E os jornalistas, que também são sempre alvos fáceis. Deixa-me só pedir desculpa a quem está a ver, por causa do som. Eu sei que nós não estamos com o som ideal. Vamos tentar falar nós próprios alto para tentar ultrapassar isso, mas peço compreensão apenas para esta edição, que amanhã o problema estará resolvido. Bom, ia dizer que... a partir de determinada altura, a partir do momento em que Bruno de Carvalho, na primeira pessoa, começa a fomentar aquilo que ele diz que é uma cultura de exigência, mas que não é. Quer dizer, exigência é eu chegar ao pé dos jornalistas que tenho aqui no bancada e dizer-lhes, vocês têm que fazer isto, eu quero atingir estes resultados. Certo? A partir do momento em que eu, e felizmente os jornalistas do bancada não são conhecidos na rua, portanto ninguém lhes vai fazer mal, porque ninguém sabe quem eles são, mas a partir do momento em que eu publico para milhares e milhares de pessoas a dizer que eles falharam aquela notícia porque parece que não queriam fazê-las, é normal que as pessoas comecem a culpabilizá-los a ele, e eu lavo daí as minhas mãos, é como se eu não tivesse nada a ver com isso. Ora bem, esse foi o primeiro ponto, eu na altura chamei a atenção para isso, em que me parece que o Bruno de Carvalho começou a escalar. Quando eu, a seguir ao jogo de Madrid, dizendo coisas que a mim me parecem evidentes. Houve falhas, mas são falhas. O futebol tem 3 resultados possíveis. Pode-se ganhar, pode-se empatar, pode-se perder. E a última coisa que pode acontecer é os jogadores pensarem que se perderam levam o que contar, não é? Não pode acontecer. Não pode acontecer.
E a partir do momento em que essas falhas que existiram são expostas da maneira como são, o Presidente acaba por tirar de cima dos seus próprios ombros a responsabilidade, quebrar um laço de solidariedade institucional que tem que ter com a equipa que lidera, para dizer quem falhou foi aquele que parece que não queria jogar a segunda mão, foi aquele que devia ter chutado em vez de não sei o quê, foi aquele. E de quando a seguir, face à reação dos criticados, vem suspender toda a gente, chamando aos jogadores meninos mimados, quando a seguir retira a suspensão, quando diz que eles só estão preocupados com o ordenado no final do mês, eu pergunto, o que é que se está à espera que a chamada, a turba ululante, acabe por assumir que é o verdadeiro problema do Sporting? Não é? É evidente que as pessoas que veem o seu líder, o seu presidente, dizer e escrever estas coisas, vão achar que é preciso dar um aperto nestes corrécios que aí andam, que são os jogadores. E acabou por acontecer. Pois, e isso coisa... a mim não me espantou que tivesse acontecido. Mas, António, uma coisa é um aperto no jogador, sei lá, vou passar um insulto, Camilo, um piropo, certo, mas aí outra coisa é violência. O problema destas coisas, eu hoje usei a imagem do Dr. Frankenstein, que para quem não sabe, para quem não leu o livro, deviam ler, fez uma criatura que depois lhe escapou ao seu controlo, não é? Exatamente. E começou a cometer crimes e a matar enfim. O problema destas coisas é que as criaturas não são controláveis. Pois. Quando os populismos estão cheios de histórias destas ao longo da história da humanidade. As coisas tornam-se rapidamente incontroláveis. Eu não acredito, e digo isto, porque não acredito mesmo, porque não vejo nenhuma razão racional para isso, que, conforme ontem cheguei a ver escrito e dito, que Bruno Carvalho possa estar por trás da barbárie que aconteceu ontem. Não acredito. Não acredito, conforme cheguei a ver escrito, que ele possa ser o mandante da coisa. Não acredito. Não creio, não acredito. Agora, acho que se ele não tem feito tudo aquilo que ele fez, e que é a forma dele estar na vida, isto não teria acontecido. Portanto, há uma responsabilidade moral do Presidente do Sporting por trás disto, e eu neste momento, enfim, eu ainda esperei ontem que a declaração que o Bruno Carvalho ia fazer fosse um ato de contrição. Não foi. E fosse algo de alguém a dizer, fiz asneira, não devia ter feito, achei que o Sporting precisava disto para ressuscitar, porque o Sporting estava moribundo, o Sporting precisava deste tipo de liderança populista para voltar a criar agregação dos seus adeptos, e precisava de alguma coisa porque de facto o Sporting estava moribundo, e já podemos falar disso a seguir, mas agora, perante aquilo que se passou, entendo que fui longe demais, quero pedir desculpa, não devia ter seguido este caminho e vamos tratar de punir exemplarmente quem fez. Mas não foi isso que se viu. Mas a culpa foi dos outros. Não, a culpa foi do IPDJ, foi dos jornalistas, foi de toda a gente. Bruno de Carvalho conseguiu fazer passar a ideia de que era uma vítima. Pois. Foi chato as filhas terem ligado, preocupadas. Foi chato. Mas amanhã é outro dia e o crime faz parte do nosso dia-a-dia. Não pode. Bruno de Carvalho perdeu a noção nesse momento e, agora, eu volto a dizer, não sou eu que tenho que decidir nada disto. Eu aqui só digo aquilo que penso. As pessoas nem têm que decidir de acordo com aquilo que eu penso. Eu não voto, não sou sócio, não tenho rigorosamente nada a ver. Ora, sou comentador independente e, por isso mesmo, digo aquilo que penso. Neste momento, aquilo que eu penso é que não há condições para Bruno Carvalho continuar a fazer. Era aí que eu queria chegar. Tu não achas que ele ontem devia ter-se demitido imediatamente, mesmo que não esteja ele por trás daqueles atos? Ou seja, eu é que era o guarda de turno. Eu acho que ele devia, pelo menos, ter assumido responsabilidades e ter pedido desculpa. Não foi isso que ele fez. E tem condições para continuar como presidente do clube? Eu acho que não. Quer dizer, terá condições para continuar até à próxima segunda-feira. Também te vou dizer que neste momento aquilo que vejo no Sporting, vamos lá ver, Bruno de Carvalho tem a legitimidade democrática do seu lado. Foi eleito. Ainda há pouco tempo foi esmagadoramente eleito. Ainda há pouco tempo foi esmagadoramente referendado. E tem a seu lado ainda, e temos visto isso pelos comentários nas redes sociais, às coisas que vão sendo escritas, um séquito de seguidores fervoroso. Sim. Que continua a achar. Eu ontem cheguei, até vi um comentário com alguma graça, quando se dizia, mas será a gente do Sporting? Ele disse, não, claramente são os adeptos do Aves que foram lá, não é?
A mim é-me igual se são adeptos do Sporting, do Carcavelinhos, do Fósforos ou do Oriental. É absolutamente igual. Eu acho que perante aquilo que se passou ontem há duas coisas a fazer. Uma no plano imediato, que é identificar, punir civil e criminalmente os energúmenos que entraram na Academia de Alcochete ontem e agrediram os jogadores e os treinadores. E, quer dizer, quando Manuel Fernandes, que é o maior símbolo vivo da história do Sporting, lhe acontece aquilo que aconteceu ontem, alguma coisa está mal. As referências estão todas baralhadas. É verdade. Estão todas baralhadas. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão é, e felizmente os jogadores hoje já tiveram o bom senso de, em comunicado, dizer que vão jogar por uma questão de respeito e que vão marcar presença na final da Taça de Portugal, independentemente daquilo que possam vir a fazer daí. Mas tu achas que essa é a atitude mais certa, mais correta? Acho. Por uma questão de profissionalismo. Por uma questão de profissionalismo e de respeito pelos adeptos, por respeito pelo adversário, por respeito pelo próprio futebol português. António, que equipa é que nós vamos ter ali se eles dizem que psicologicamente não estão em condições? Não consigo fazer esse tipo de avaliação. Agora, depois se verá se, além dos jornalistas, dos árbitros, dos rivais, dos comentadores, do governo, do IPDJ, se os jogadores e o treinador também fazem parte desta super mega conspiração contra Bruno de Carvalho. E a partir na cabeça de alguém. Mas por que razão, eu ia dizer, por que razão é que isto, neste momento, esse séquito de fervorosos apoiantes continua a marcar posição no Sporting? Porque eu acho que, e atenção, isto que aqui vem agora pode parecer estranho, mas é um elogio a Bruno de Carvalho. Eu acho que o Sporting, antes da chegada de Bruno de Carvalho, estava moribundo. Eu não sei se haveria Sporting. O Sporting estava a morrer. Bruno de Carvalho, com muitos defeitos, com muitas decisões, das quais eu também não tenho vergonha nenhuma de dizer, fui, não vou dizer apoiante, mas fui concordante, porque eu não apoio ninguém, posso concordar ou discordar. Concordei de muita coisa que ele fez, concordei do ataque aos fundos de investimento, concordei com a questão do vídeo-árbitro, concordei com muita coisa de Bruno de Carvalho. Mas se não fosse a entrada de Bruno de Carvalho no Sporting, eu não sei se haveria Sporting como clube grande hoje em dia. Não estás a exagerar? Não estou a exagerar. E a prova disso é que aquilo que resta em termos de Sporting do ponto de vista público são os seguidores de Bruno de Carvalho. Por isso é que continuam. Para haver Sporting, o Sporting que há é aquele. E vai ser muito complicado fazer do Sporting... ontem achei achei interessante uma analogia usada pelo José de Pina, pelo humorista José de Pina, comentador engajado do Sporting e defensor fervoroso de Bruno Carvalho até ontem, pelo menos, na TV 24, quando ele comparava o processo do Sporting. O Sporting precisava do seu 25 de Abril, teve o seu 25 de Abril e agora precisa de um 25 de Novembro para entrar na normalidade. Eu subscrevo isso. Acho que o Sporting... Sem Bruno Carvalho. Sim, da mesma forma que o 25 de Novembro foi sem Vasco Gonçalves. Claro. E a questão é que o Almirante Pinheiro de Azevedo aí até estava do lado certo da história. Bruno Carvalho não vai estar. E é trágico que o Sporting público, aquilo do Sporting que é público, não tenha percebido isto ainda. Porque aqui, vamos lá ver, é verdade que Bruno Carvalho afrontou muita coisa. Quando tu dizes Sporting público é preciso separar. Tu tens os fanáticos, os doentes, continuam a fazer coisas nas redes sociais, mas tens já uma série de personalidades e tens aquela... Mas agora pergunto-te eu a ti. Chegou ao estádio de Alvalade certo. E disse nós não queremos isto. Certo, mas se calhar se fores perguntar a muitos dos que lá estavam ontem, porque eu também vi muita gente a dizer isto, não, isto são aqueles 40. No Presidente não se toca. Porque o Presidente não estava lá. Aliás, o próprio Bruno Carvalho disse, se provarem que eu estava lá encapuçado, eu entrego-me já. Pois. Mas a questão não é essa. A questão não é essa, está muito longe de ser essa. A questão está em as pessoas, os sócios, decidirem que Sporting querem. Bruno Carvalho, de facto, afrontou muita coisa. Mas o que está a acontecer não é porque ele afrontou o Benfica, a Liga, os fundos de investimento. Não é por causa disso. Isto está a acontecer porque, na tentativa de criar agregação que era necessária para o Sporting, ele foi longe demais na receita populista. Agora, depois se foi por uma questão estratégica, se foi por uma questão de ter perdido o controle da questão, ou se foi... E isto é que é mais grave.
Se foi por uma questão de personalidade, Pois. se ele não é capaz de fazer de outra forma, Eu suspeito isso será o que traça a linha entre a possibilidade de Bruno Carvalho fazer parte do futuro do Sporting ou não. A indicação que ele deu ontem é que não é capaz. Pois. Porque não foi capaz de assumir aquilo que se passou ontem. Continua a achar que a culpa é dos outros. António, agora É imagina... tua, é minha, Sim. é tua porque és benfiquista, é minha porque Não é sou... sou benfiquista, é minha, porque olhando para isto como analista e de fora, me parece que é essa a interpretação. Mas agora, voltando à questão da solução para o problema. Imagina que o Jaime Marta Soares convoca uma Assembleia Geral, tu achas que Bruno Carvalho vai ser destituído ou achas que ele continua a ter um apoio maioritário dos sócios para poder voltar a ser presidente do Sporting? Eu acho que depende muito. Os jogadores neste momento têm... eu não sei até que ponto é que os jogadores estão tão unidos ou estão unidos conforme... para já percebe-se que estão unidos na vontade de jogar. Sim, mas Da não mesma estão forma- unidos, que eu disse que cada um deles pode optar pela solução Aí que é que quiser. está. Aí é que está. E aqui o poder dos jogadores é fundamental, acho eu. Eu já me lembrei muito neste processo e lembrei-me de uma história, de uma das mais engraçadas, enfim. Chamar engraçada isto é quase como chamar chato o que aconteceu ontem, portanto Sim. vou retirar o engraçado. É uma das histórias mais curiosas, mais interessantes do ponto de vista sociológico da história do futebol mundial, que é a democracia corintiana. A democracia corintiana, para quem não sabe, mas podem googlar, vão ao Google e escrevem democracia corintiana e ficam a perceber o que foi. Foi um processo na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, no Corinthians de São Paulo, no Brasil, em que os jogadores assumiram, liderados pelo Dr. Sócrates, que era um conhecido esquerdista de grande cultura e de grande envergadura, e assumiram o poder no clube. Os jogadores do Sporting, neste momento, é claro que não vão ser eles a tomar as decisões. Quem vai tomar as decisões são sempre os mesmos, acionistas e sócios. Esses é que têm que saber. Mas, aquilo que eu percebo neste momento, eu ponho-me na pele dos jogadores. Eu, depois de tudo o que se passou, e repara, há um pormenor no comunicado dos jogadores, que eles não se referem só ao que se passou ontem. É verdade. Eles referem depois de tudo o que se passou nos últimos tempos. Ou seja, vem tudo desde o Eu não Atlético querer, Municipal. eu tendo a opção de escolha, uma coisa é uma pessoa que tem um emprego, que não tem a opção de escolha, tem que alistar, tem que aturar um patrão abusivo. Tem que aguentar o emprego, precisa do salário no final do mês. Outra coisa é quem tem a opção de escolha. Sim, E quem tem a opção de escolha, eu se tivesse a opção de escolha, não quereria, se fosse jogador de futebol e tivesse a opção de escolha, não quereria estar num clube em que cada vez que falha um passe, tem o meu presidente a vir para as redes sociais e dizer que eu não quero jogar, ou sou um menino mimado, ou só estou preocupado com o salário no final do mês. Eu não queria isso para a minha vida. E o que é que estás a E dizer? mais, e se estivesse noutro clube, e se me convidassem para vir para este, eu pensava duas vezes, então eu vou-me meter Esse é nisto. outro pormenor importante. Eu vou-me nisto. meter nisto. Por isso é que eu te digo que os jogadores, neste momento, têm... A faca e o queijo na mão. eu não vou usar essa expressão porque não têm. Quem tem a faca e o queijo na mão são os sócios do Sporting. Os jogadores têm a capacidade ou têm o poder de explicar aos sócios aquilo que realmente está a acontecer. António, nós já vamos com quase... Como já percebeu, este programa de hoje, tal como na semana passada, é apenas num leg, numa única parte. Nós já vamos quase com 20 minutos. Deixa-me perguntar-te uma coisa que eu não tenho visto comentar nas últimas horas em Portugal. Tu não achas que isto que se passou ontem pode nos pôr no radar da UEFA e da FIFA? Eu recordo aquilo que aconteceu em Inglaterra nos anos 90, com aquele excesso de hooliganismo que terminou com a Inglaterra penalizada nas instituições internacionais. Sim, mas foram... Repare, estamos a falar de coisas diferentes, apesar de tudo. Sim, é verdade, são coisas diferentes. Estamos a falar de um fenómeno de violência que ocorreu com uma equipa de futebol nas instalações, não foi durante um espetáculo Sim. desportivo. Não creio. E mais, vou dizer mais, acho que este é um tipo de fenómeno que aconteceu e que acontece de forma muito casuística e teve as razões profundas de que te falei já. Não acredito que isto acabe, quer dizer, isto pode tanto colocar-nos nesse radar, como pode colocar-nos no radar a questão que aconteceu nas imediações do Estádio da Luz, em que foi assassinado
o adepto italiano. Mas eu estou a juntar aqui tudo. Estou a juntar isto, estou a juntar o problemas com adeptos existem em todo adeptos, enfim, eu estou-lhe a chamar adeptos e não é o nome, não é o adjetivo ideal para utilizar. Problemas destes podem acontecer um pouco por todo o lado, sobretudo quando não há medidas de segurança tomadas preventivamente, e mal estaríamos se de repente agora, cada vez que uma equipa de futebol vai treinar, tivesse que ir acompanhada de policiamento. Um contingente policial. Exatamente. Tu sabes que eu sou adepto de rugby, e ainda este fim de semana temos 2 taças de Portugal, 2 finais, uma de rugby no sábado e uma de futebol no domingo, quando estar nas duas. E aquilo que se passou recentemente no rugby, no jogo entre agronomia e direito, pode acontecer. É uma situação que há pessoas que perdem a cabeça, seja porque perdem a cabeça, seja porque estão num estado etílico um bocadinho exagerado, seja porque são delinquentes, que foi o caso de ontem, que fazem disto quase medalhas. A maior parte daqueles indivíduos que estiveram ontem em Alvalade não estão arrependidos do que fizeram. Vão ostentar isto como uma medalha ao peito para o resto da vida. Vão dizer, eu fui dos que foram lá. Ensinar-lhes como é que foi. Mas isso existe em todo lado. Mais uma razão para os juízes serem duros nas decisões que vão tomar. Isso eu acho que sim. Aquilo não pode voltar a acontecer. Eu acho que tem que ser. E não há outra maneira. Agora, isto não me parece que seja diferente. Quer dizer, foi mais grave do que algo que eu me lembro de alguma vez ter visto. É possível que já tenha acontecido semelhante. Já vi claques de equipas italianas irem aos centros de estágio e serem recebidos e falarem com os jogadores. Já viste adeptos irem aos centros de arbitragem e condicionar árbitros. Certo. Fecharem-nos dentro de um balneário com bastões, com cintos, com facas, ameaçarem-nos e pontapearem-nos. Eu isso nunca ouvi relatado. É verdade. Conseguimos ser recordistas aí. António, última pergunta. Isto não vai tramar toda a preparação do Sporting à próxima época? Enfim, eu acho que o Sporting tem que ser rápido no que vai fazer. E vai ser rápido? Não sei. Acho que é inteligente, atenção, aquilo que foi feito, que é esperar pela próxima segunda-feira para serem tomadas decisões. Apesar de tudo, há uma final da Taça de Portugal para jogar. Espero que corra tudo bem. Tenho muita esperança mesmo que corra tudo bem, porque geralmente há tendência para acontecer isto depois de casa roubada, trancas à porta, e acho que as pessoas vão comportar-se em condições no próximo domingo. Mas a segunda-feira vai ser um dia muito importante para o futuro. Jesus fica? Ou tem condições para ficar? Depende. Eu acho que com Bruno de Carvalho provavelmente não fica Jesus nem fica este plantel. Mas... E pronto, com esta resposta do António, terminamos o programa de hoje. Nós vamos voltar na próxima semana porque vai estar muita coisa a acontecer na terça-feira e na próxima semana vai ser na terça-feira. Eu quero agradecer-lhe o facto de ter estado desse lado e peço desculpa pelo som, que nós estamos com problemas de som desde ontem, mas eu conto ter tudo resolvido até amanhã. E amanhã, às 8 da manhã, já sabe, pode contar comigo no comentário matinal. Mesmo para terminar, vou-lhe só pedir para colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Obrigado e até às 8h30 com o Think Tank. Até logo!